As Três Idades da Vida Interior, tomo 2º, terceira parte, páginas 313 a 316. Diferenças quanto aos fenômenos. Não é pequena a diferença que existe entre o verdadeiro êxtase e aquilo que se tem chamado êxtase histérico. Basta ter sido uma única vez testemunha deste último, para perceber que não é possível estabelecer qualquer semelhança entre ambos. Nos ataques de histeria, escreve o Dr. Regis, obra citada, página 960, há um delírio de sonho, de caráter nitidamente alucinatório, ou de recordações e relatos em que o enfermo fala sozinho. No fundo, trata-se de um mesmo delírio, que responde a diferentes graus de profundidade desses estados de sonho. A primeira fase da crise assemelha-se a um leve ataque de epilepsia, mas distingue-se dele pela sensação de globo ou bola que sobe à garganta, provocando uma impressão de sufocamento, originada pelo inchaço da região. A segunda fase consiste em gestos desordenados e contorções de todo o corpo, sobretudo na formação de um arco. A terceira fase apresenta atitudes passionais de terror, de inveja ou de impureza, segundo a imagem obsessiva que domina o paciente. A crise termina com acessos de choro ou de riso, que funcionam como descarga e relaxamento. Ao sair dessas crises, os pacientes estão literalmente esgotados. Em resumo, existem diferentes fases: a epileptoide, a clônica, a plástica e a passional, esta última chamada de êxtase histérico. Todas elas terminam no esgotamento orgânico total, na atonia e no colapso de todo o ser. No verdadeiro êxtase, ao contrário, não há convulsões, nem agitação violenta, nem atitudes passionais de terror, inveja ou outras semelhantes. Há, sim, profunda calma, um arrebatamento da alma estreitamente unida a Deus, em um daqueles recolhimentos passivos que somente Ele pode conceder, e que superam em muito qualquer esforço humano de concentração. Não é possível estabelecer qualquer relação entre o chamado êxtase histérico e o de Santa Bernadette, por exemplo, no momento das aparições em Lourdes. Nessas experiências autênticas, está ausente toda excitação mórbida, toda agitação violenta e qualquer tipo de deleite físico seguido de depressão. Ao contrário, há um movimento de todo o ser, alma e corpo, dirigido ao ser divino, presente em sua imaginação ou em sua inteligência. O término do êxtase é um retorno tranquilo ao estado natural, restando apenas a dor da perda da visão celestial e a alegria puramente espiritual que ela produziu na alma do estático. Santa Teresa adverte em sua Vida, capítulos 18 e 20, que semelhante estado, em vez de enfraquecer o corpo, confere-lhe forças redobradas. Diferenças quanto aos efeitos. Essas diferenças são muito notáveis. Nos histéricos, sobretudo quando as crises se multiplicam, o desequilíbrio aumenta, e com ele a simulação e a mentira, o embrutecimento e a lascívia. No fim, a sensibilidade caprichosa acaba por dominar totalmente a inteligência e a vontade. Se existe monoideísmo, ele provém da desorganização e da desintegração da personalidade, bem como da confusão mental que conduz à loucura. Nos verdadeiros místicos e estáticos, ao contrário, há um desenvolvimento crescente da inteligência para as coisas divinas, as que dizem respeito à vida interior, à vida da igreja e a tudo que se relaciona com a salvação ou a perdição das almas. Isso se comprova amplamente pelas obras que eles empreendem e levam a bom termo, de modo que suas fundações perduram por séculos. São Francisco de Assis, o estigmatizado do Alverne, fundou no século XIII uma ordem que ainda hoje é uma das mais numerosas. São Tomás de Aquino, durante seus êxtases, ditava capítulos inteiros sobre o mistério da Santíssima Trindade, contemplando das alturas em que se elevava a síntese mais perfeita da ciência teológica. Santa Catarina de Sena, falecida aos 32 anos, e que por muito tempo não soube ler nem escrever, exerceu papel importantíssimo nos assuntos de sua época, especialmente no retorno do Santo Padre a Roma. Santa Teresa, apesar das fortes oposições que enfrentou, fundou durante sua vida 16 conventos de mulheres e 14 de homens. Se nos histéricos existe um monoideísmo empobrecido,
por exemplo, a ideia fixa do suicídio, nos verdadeiros místicos, ao contrário, há uma grande ideia que harmoniza e subordina todas as demais, a ideia de Deus, de sua imensa bondade e do agradecimento que lhe devemos. Estamos, pois, muito longe da desintegração dos elementos da personalidade. Pelo contrário, neles podemos contemplar a mais perfeita subordinação, conforme a ordem da caridade. Deus é amado sobre todas as coisas, e as almas que precisam ser salvas são colocadas em primeiro plano. Por isso, até mesmo do ponto de vista puramente humano, como reconheceram muitos psicólogos incrédulos, os santos são grandes organizadores. Meme de Montmorin, embora privado do dom da fé, escrevia em seu livro Psicologia dos Místicos, em 1920, páginas 20 a 20 e 21. Open quote. Os verdadeiros místicos são pessoas de prática e de ação, não apenas de raciocínios ou teorias. Possuem o senso da organização, o dom de comando e demonstram grande capacidade para as grandes empresas. As obras que fundaram são viáveis e duradouras. Na concepção e organização de suas obras, mostraram-se dotados de muita prudência, coragem e de um justo cálculo das possibilidades, próprio do bom senso. E, de fato, esse bom senso parece ser sua qualidade fundamental. Um bom senso que não se perturba com nenhuma exaltação doentia, nem com imaginação desordenada, e que se une à mais rara energia e penetração. Essas qualidades podemos contemplar em São Paulo, em Santo Agostinho, em São Bernardo, em São Domingos, em São Francisco, em São Tomás, em São Boaventura, em Santa Teresa e em tantos outros. Sobre este ponto, pode-se consultar Henri Bergson em sua obra As Duas Fontes da Moral e da Religião, 1923, páginas 228, 235 e 256. Exame de alguns fatos particulares. Na vida dos místicos e estáticos, encontram-se às vezes certos acontecimentos que poderiam levantar suspeita de estado histérico. Apresentaremos como exemplo um caso de cegueira que estudamos atentamente. Sabe-se que a cegueira funcional e até mesmo a paralisia temporária podem ocorrer em casos de histeria, perdurando algum tempo após a crise. Vida de Sor Maria de Jesus Crucificado. Na obra Vida de Sor Maria de Jesus Crucificado, Carmelita Árabe, escrita pelo Padre Strati, segunda edição, de 1916, página 18. Conta-se que a serva de Deus, em sua juventude no Oriente, foi atacada por uma cegueira que durou 40 dias. Após uma oração à Santíssima Virgem, recuperou a visão instantaneamente, sentindo naquele momento que algo caía de seus olhos. Em outra biografia da mesma Carmelita, escrita pelo Padre Buzzi em 1927, páginas 29 e seguintes, o fato é narrado da mesma maneira. Esta cegueira de 40 dias seria talvez um sinal de histeria nesta religiosa que teve frequentes êxtases acompanhados de levitação. Para responder a esta questão, como também a qualquer outra semelhante, é preciso primeiro examinar as qualidades físicas e morais da pessoa. No caso presente, o temperamento da serva de Deus era saudável e até robusto. Sua constituição física, assim como o trabalho incessante ao qual se dedicava, não permitem classificá-la entre os neuróticos ou psicopatas. Nenhuma doença funcional foi observada nela. Além disso, jamais apresentou sinais característicos de histeria. Nenhum pródromo, nenhuma crise com fases epileptoides, clônicas, plásticas ou passionais, nem delírio seguido de esgotamento orgânico. Longe de ser inconstante ou enganadora, notava-se nela constante perseverança no bem, amor pela verdade, pureza, reserva e humildade. O fato da cegueira de 40 dias deveria, no entanto, ser atribuído à histeria? Estaríamos diante de um sintoma dessa enfermidade? Apresentamos a seguir algumas observações aplicáveis a qualquer caso semelhante. Primeiro, a natureza da histeria ainda não é plenamente conhecida. Alguns a consideram uma neurose, outros uma psicose, e alguns as duas coisas ao mesmo tempo. De tal modo que o professor Lassegue, da Academia de Medicina de Paris, dizia, segundo citação de Lamy du Clerget, de 1914, página 82,
A definição da histeria ainda não foi dada, e possivelmente jamais o será. É como a cesta de papéis onde vão parar todos os casos que não se sabe onde colocar. Não estando bem definida essa doença, não existem ainda sintomas verdadeiramente diferenciais, como os há, por exemplo, no bacilo de Koch para a tuberculose. O que, em contrapartida, parece bem definido é o quadro da crise histérica, com seus pródromos e fases diversas. A cegueira, às vezes, está presente, mas nem sempre. Portanto, não é um sintoma principal entre os sinais habituais dessa enfermidade. Segundo, a cegueira só ocorreu uma vez na vida da serva de Deus. Terceiro, não se encontra nela nenhum dos sintomas característicos do quadro histérico, nenhum só pródromo, nem uma única fase de crise. Se estivessem presentes, a cegueira poderia contribuir como indício. Sem eles, não prova nada. Quarto, em contrapartida, o quadro particular de Sor Maria de Jesus Crucificado coincide com a descrição do êxtase místico feita por Santa Teresa de Jesus. Quinto, mesmo as pessoas menos favoráveis a esta serva de Deus jamais a acusaram de histeria. Um médico de Pau, que suspeitou dessa enfermidade e procurou verificar com cuidado, foi um dia testemunha de seu estado extraordinário e reconheceu tratar-se de êxtase verdadeiro. Todos esses dados demonstram que a cegueira momentânea não teve origem histérica. Sexto, encontramos ainda uma confirmação no fato de que tudo indica tratar-se, na verdade, de uma doença orgânica. Com efeito, tratava-se do Oriente, onde os cegos são muito mais numerosos do que em outras regiões, devido ao excesso de brilho do sol, à brancura da terra, às partículas calcárias arrastadas pelo vento, ao frio das noites e ao hábito de dormir nas varandas. Acrescente-se ainda a falta de higiene e as pragas de moscas e outros insetos. Conferir dicionário da Bíblia, artigo cegos, coluna 1289. Sétima razão, encontramos ainda neste fato digno de ser considerado, relatado pelos biógrafos da serva de Deus. No momento da cura dessa cegueira, ela notou que algo caía de seus olhos. Isto coincide exatamente com o que costumam sentir os enfermos curados de cegueira orgânica causada pela albugo, bem conhecida na patologia. Trata-se da mancha amarelada que se forma entre as camadas da córnea em muitas inflamações do globo ocular ou de algumas de suas zonas. Todas essas razões inclinam a pensar que se tratava de uma cegueira orgânica e não apenas funcional, nem portanto de natureza histérica. De modo semelhante, devem ser examinados outros particulares semelhantes ao citado, começando por considerar atentamente as qualidades da pessoa e as particularidades do acontecimento. Assim se poderá verificar se está ou não em relação com algum sintoma de histeria ou de outra psiconeurose qualquer. O diretor espiritual poderá e deverá consultar um médico competente. Um exame atento, realizado tanto do ponto de vista médico quanto espiritual, permitirá chegar à certeza moral, sobretudo se a esse exame se unirem as orações para pedir luz, um grande desinteresse e uma pureza de intenção sincera na busca da verdade. Nota: nas jornadas de psicologia religiosa da Yvonne Fontainebleau, realizadas nos dias 21 e 22 de setembro de 1938, cujos trabalhos foram reunidos na revista Etudes Carmelitaines de outubro do mesmo ano, levantou-se a seguinte questão: em que medida são compatíveis a santidade e uma elevada vida mística com perturbações psicológicas? O padre Bruno, organizador dessas jornadas, acreditou poder resumir a resposta na seguinte proposição: alguns teólogos e médicos consultados julgam possível a concomitância de uma vida mística normal com certos estados psicopáticos não demenciais. Contudo, parece que as anomalias definitivas e incrustantes não são compatíveis com uma elevação mística regular. Juntamente com o padre de Guibert e o padre Tonk Hedek, estamos de acordo com algumas ressalvas com esta proposição. Durante o mesmo congresso, o Dr. Achilles Delmas, que também admite a possibilidade de uma elevada vida interior, nos momentos de lucidez, em um ciclo tímico como o padre Surin, declarou, no entanto, que a verdadeira histeria não lhe parece compatível com uma vida moral de grande elevação. Para ele, isso seria um verdadeiro enigma. Fecoi Etudes Carmelitaines, outubro de 1938, página 188,
235, 235 a 239. Também se pode ler com grande proveito o artigo do Dr. Biot Noções Elementares sobre as Doenças Nervosas e Mentais, publicado em Ami du Clergé no ano de 1939, páginas 17 a 27. Notas explicativas. Nota 1. Diferença entre êxtase verdadeiro e êxtase histérico. O texto distingue claramente o êxtase místico autêntico, que é dom de Deus, do chamado êxtase histérico, que é uma manifestação psicológica e corporal de origem natural. Enquanto o primeiro gera paz, união com Deus e frutos espirituais duradouros, o segundo provoca agitação, exaustão e não deixa frutos de santidade. Nota 2. Santa Teresa de Jesus e o êxtase. Santa Teresa d'Ávila, doutora da Igreja, descreveu em sua vida que o verdadeiro êxtase não enfraquece o corpo, mas ao contrário, fortalece a alma e até dá vigor renovado. Isso mostra que a ação de Deus não destrói a natureza humana, mas a eleva e planifica. Nota 3. Efeitos nos santos. O texto recorda que os verdadeiros místicos não se perdem em ilusões ou desequilíbrios, mas tornam-se grandes fundadores e guias. Exemplos dados: São Francisco de Assis, Santo Tomás de Aquino, Santa Catarina de Sena e Santa Teresa de Jesus. Todos eles demonstraram equilíbrio, prudência e frutos concretos de santidade e organização, reconhecidos inclusive por estudiosos não crentes. Nota 4. O caso de Sor Maria de Jesus crucificado. A narrativa apresenta a carmelita árabe que passou por 40 dias de cegueira, recuperando a visão após oração à Virgem Maria. O texto explica que esse episódio não deve ser interpretado como histeria, mas como uma doença orgânica, comum no Oriente e curada de modo milagroso. Nota 5. Compatibilidade entre mística e saúde psicológica. Um congresso teológico e médico em 1938 discutiu a relação entre vida mística e perturbações psíquicas. Concluiu-se que a santidade não é compatível com distúrbios profundos e permanentes, mas pode haver, em alguns casos, limitações psicológicas que não impedem a ação de Deus. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.